A doutora Mariana Rezende Batista, ela é advogada e especialista em Direito da Saúde, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Doença Raras da OAB, e nós temos também o Dr. Marcos André Marques Portela, coordenador do Serviço de Oncologia do Hospital Alberto Cavalcante, também presidente do Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Horizonte. Nós vamos convidar, então, agora a doutora Mariana Rezende para falar para a gente um pouquinho. Hoje nós vamos falar sobre a questão da desjudicialização da saúde, que é aquele litígio que acontece quando o paciente não tem acesso ao tratamento e acaba procurando o judiciário. E há formas, né, de se conseguir o acesso ao tratamento sem ser por meio da justiça. Inclusive, de 10 pacientes que me procuram, 6 a gente consegue solucionar a questão sem ser judicializar, às vezes mostrando um caminho para conseguir ter acesso a esse tratamento. É claro que alguns a solução é mesmo apenas a justiça, mas a maioria a gente consegue solucionar sem a justiça, de forma que inclusive é mais célere para o paciente, em que ele consegue ter acesso ao tratamento de forma mais rápida e mais benéfica. Então eu espero contribuir hoje e qualquer dúvida eu estou à disposição. Ok. Nós vamos abrir agora o áudio do Dr. Marcos. Nós já fizemos uma apresentação dele, uma breve apresentação, para que ele possa falar um pouquinho mais a respeito. Boa noite. Eu queria agradecer a oportunidade de discutir esse tema tão difícil, né, da doutora Mariana, e aqui fazer uma discussão de alto nível, aprofundar mesmo no tema as causas raízes da judicialização no país. Como eu sou oncologista clínico, trabalho tanto no privado quanto no público, e a diferença agora, de um pouco tempo para cá, que agora sou coordenador do serviço de oncologia público, no hospital público. Então, na linha de frente, passa a mesma coisa que meus colegas têm, desse grande vale que existe entre a prática médica da literatura e o que é fornecido pelo SUS. Então, eu lido diretamente com isso. A diferença é que agora eu estou coordenando, estou tentando de verdade a viabilizar a desjudicialização, ou seja, um acesso sem litígio, né, por conta da iniquidade que o litígio leva. Né? Esse formato leva muito iniquidade, nem sempre. Iniquidade significa o quê? Nem sempre aquela pessoa que precisa mais vai receber. Essa que é a questão, ela é uma grande iniquidade. Então é por isso que eu estou animado da nossa live e tentar amadurecer caminhos para o remédio, melhor remédio, chegar para quem precisa. Né? Não está mais na linha de frente, além de continuar na linha de frente. Ok, doutor, quero agradecer. Agora, então, eu gostaria já de iniciar as perguntas para que nós possamos, né, dar uma agilidade à nossa live. A primeira pergunta que nós temos é: como a judicialização de medicamentos impacta o sistema? Então, o impacto é grande em saúde como um todo, né? Eu acho que tem que pontuar, por mais que judicialização se fala de drogas caras, de alto custo, a gente entender que, como a gente está à mercê de termos de mercado em relação à indústria farmacêutica, né, o Estado não nos protege em relação a isso, nosso problema não é só acesso a drogas de alto custo, né? Tem drogas baratas, eu estou dizendo droga que custa R$40 comprada em farmácia, que hoje não tem mais acesso. Nós não temos mais, porque a indústria não tem interesse de produzir uma droga de baixo custo, de alto volume, entendeu? Então, isso é comum. Vou dar um exemplo clássico. Além de faltar antibióticos, né, a gente vai no linfoma de Hodgkin, que esse é um tema importante para a Brale, eles tiveram um bom tempo sem a bleomicina, aumentando a recidiva local. E depois, agora voltou para a medicina, eu juntei a lomustine, que é essa droga que custa R$40, entendeu? Que já não tem mais no mercado. Então, eu já consigo transplantar os pacientes recidivos. Essa mercê, essa relação de oferta e demanda que fica sujeita ao mercado, em relação ao acesso como a indústria farmacêutica domina esse mercado de saúde, isso acontece também por alto custo. Isso é barato, que eu não tenho, e o caro, que chega muito caro para a gente. A CEMED entra com a droga no país com um custo muito alto, menor que os Estados Unidos, mas o custo que é inacessível para a maioria da população, entendeu? Inacessível para o SUS. Então,
pensando nos dois cenários, uma droga de baixo custo que eu não tenho, uma outra de alto custo que eu não tenho como comprar, não tenho como pagar. É importante dizer, isso é bom para demarcar com vocês, que a gente tem sim um órgão regulatório de saúde, que é a Conitec, que avalia a entrada para o SUS, que contou várias drogas. Inclusive já incorporou, que teoricamente já estariam incorporados pelo Sistema Único. Só que a gente não pode pagar. Entendeu? São drogas desde 2018 eles pedem incorporação no SUS. Então, pensa bem, gente. Na hora que vocês estavam falando de judicialização, demarca bem. Aprovado pela Conitec, não aprovado pela Conitec. Isso é muito importante. Aquilo que é aprovado pela Conitec, nós tínhamos que sim ofertar. Aquilo que não foi avaliado pela Conitec, sim é discutir protocolo clínico caso a caso. Entendi. Esse impacto é muito grande. Tá? Esse é um ponto importante que, quando você tem mesmo essas doses aprovadas pela Conitec, elas são medidas em milhões de impacto orçamentário. Nós aprovamos por questão política, mas a gente não pode pagar. Todo impacto orçamentário da Conitec é inviável para a incorporação do SUS. Isso é um tipo de uma situação do Brasil, é o único país que é assim. Eu tenho impacto orçamentário proibitivo e eu tenho que incorporar. Talvez de que jeito? Em poucos casos, você consegue uma compra central, entendeu? Que vem direto do Ministério da Saúde. De resto, a gente não tem como viabilizar. Isso é comum a melanoma, isso é comum para a carcinoma renal e para outras patologias. Então, eu quis não só aceitar o impacto, mas vai passar um cenário de como é esse acesso. Respondi bem, né? Sim, entendi. Agora, doutora, o doutor Marcos citou a questão aí de custos, né, de inviabilidade dessa questão. Nós temos, por parte da senhora que entra com as ações, né, que está direto aí com o paciente, como que fica essa questão? Então, eu até conversei com o Dr. Marcos e nós pontuamos o seguinte: geralmente quando o paciente chega para mim, são casos bem pontuais. Esses casos que o Dr. Marcos citou são importantíssimos, porque são demandas de medicamentos, às vezes, de baixo custo, e que falta para uma coletividade toda. Né? Então, assim, são medicamentos, são às vezes insumos que nem são de altíssimo custo, como os medicamentos às vezes pontuais que chegam para mim, mas que impactam a saúde como um todo, porque atinge diversos pacientes. Já os pacientes que chegam para mim, geralmente são pacientes que já passaram por todo o tratamento do protocolo, né? Aquele protocolo estabelecido pelo SUS. Então, pacientes que já fizeram transplantes, pacientes que já fizeram quimioterapia, radioterapia, já passaram por cirurgias. Então, assim, já passaram por todo aquele protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde e ainda assim não tiveram melhora. É quando o médico ele acaba ficando sem opção e indica tratamentos que muitas vezes não fazem parte do protocolo. Então, de fato, isso que o doutor Marcos falou é importantíssimo, né? Porque nem tudo é a questão da judicialização. No meu ponto de vista como advogada, entendendo o lado do doutor Marcos também, eu acredito que a gente precisa judicializar casos pontuais quando realmente não há alternativas. Medicamentos pontuais, casos pontuais, como disse ele, casos que devem ser analisados individualmente. Já fármacos que às vezes faltam para uma coletividade toda, judicializar às vezes não é o caminho, porque nós vamos conseguir alcançar apenas um paciente, o restante vai ficar prejudicado. São medicamentos que às vezes fazem parte de protocolos, medicamentos que às vezes são aprovados pela Conitec, mas que às vezes estão em falta e não são entregues, né, para os hospitais, para o SUS de modo geral. Então, o meu ponto de vista é esse. Nós precisamos procurar, a gente pode procurar sim um advogado e tudo, mas a ponto de judicializar, isso deve ser muito bem argumentado e conversado com o médico, a ponto de que seja demonstrado que não resta alternativa para aquele paciente, senão aquele tratamento recomendado, conforme uma avaliação médica. Claro, eu sempre brinco com meus clientes que eu não sou médica, eu não consigo fazer essa avaliação técnica se apenas aquele tratamento para ele é cabível. Então, eu sempre tenho um contato com o médico, os médicos sempre entram em contato comigo para me falar, não, realmente o caso desse paciente não há alternativa, ele já tentou diversos outros fármacos e tratamentos disponíveis pelo SUS e só resta esse que infelizmente não é disponibilizado no SUS. Então, são casos realmente pontuais que devem ser analisados individualmente por cada equipe, por cada médico.
Doutora, e agora uma outra pergunta. Existe sintonia entre o núcleo de judicialização de medicamentos da SES-MG e o NATJUS? E quais os resultados alcançados? São questões diferentes. O núcleo da Secretaria de Saúde é um núcleo que foi criado pela própria Secretaria de Saúde para tratar sobre a questão de tratamentos, fármacos, insumos, enfim, quando são judicializados. Porque mesmo que judicializados, eles ainda são fornecidos pela Secretaria de Saúde. Então, foi criado esse núcleo para tentar reduzir o caminho, para tentar facilitar o acesso ao tratamento. Então, vamos por um exemplo. O paciente judicializa, a liminar dele é concedida, o núcleo entra para tentar viabilizar isso e reduzir o caminho, encurtar o caminho, de forma que eles já façam a compra do medicamento e já forneçam para aquele paciente que teve a sua liminar deferida. Isso é um núcleo. Já o NATJUS é um núcleo criado pelo Judiciário para dar suporte técnico para os juízes, né? Juízes, desembargadores, são profissionais assim como eu, nós somos formados em direito, nós não temos capacitação técnica. Então, o médico, ele recebe uma demanda dessa, o juiz recebe uma demanda dessa e ele não sabe opinar se aquele tratamento realmente é eficaz, se não é, se é a única opção. Eu sei porque eu converso com o doutor Marcos, eu converso com outros médicos que me passam essa informação. Já o juiz, ele fica com a opinião do médico do paciente de um lado e a opinião do SUS do outro. Então, o NATJUS, ele vem para poder analisar pontualmente aquele caso e dar o seu parecer. E muitas vezes, mas é apenas um núcleo que dá pareceres, eles não têm poder de decisão. Pode o juiz e o desembargador acatar aquela argumentação ou não, vai depender da avaliação dele. Então, são núcleos diferentes com objetivos diferentes. E assim, sobre a sua segunda pergunta, sobre resultados, há sim bons resultados com relação ao núcleo, né? Que inclusive, quando temos muitas demandas, os próprios núcleos entram em contato com nós, advogados, para tentar agilizar. Às vezes falta um comprovante de endereço, uma receita médica atualizada, eles mesmos entram em contato com a gente para tentar agilizar esse processo, para não ficar tão burocrático e tentar encurtar mesmo o caminho para ser mais rápido para o paciente, não ficar prejudicado. Correto. Doutor Marcos, agora, do ponto de vista do médico, existem alternativas para garantir a continuidade do tratamento? Não. Por isso que está aqui nessa live, para poder discutir como chegar a isso. Entenda, porque quando eu discuto caso a caso, cada vez como único, que sai do meu consultório e procura a Mariana, eu não resolvo todos. Eu resolvo um problema com a doença rara ou não, que às vezes não é rara, a assistência que é rara, e não consegue o tratamento que resolve o melhor tratamento para ele. Isso é bem típico de melanoma. Melanoma é uma doença que mudou a história da doença com imunoterapia. A gente não tem isso ainda acessível no SUS, apesar da aprovação da Conitec, entendeu? Se eu resolvo um por um, eu não resolvo para ninguém, entendeu? Então, como se resolve isso? Para parar se você perguntou da constância para ser viável. Se é um por um, provavelmente não, entendeu? Como a gente resolve isso? Com política nacional, com discussões como essa, com ONGs, como vocês, para poder discutir. O ponto-chave é a política nacional de atenção oncológica mesmo. A política nacional de atenção oncológica, o que determina como funciona o sistema único, ela versa sobre prevenção e controle, não é sobre tratamento. Se não é sobre tratamento, como é que eu posso regular a entrada de medicação? Como é que eu posso pensar no todo? A Política Nacional de Atenção Oncológica deixa para cada CACOM, que é como CACOM e os UNACONs, que são responsáveis pelo acesso de alta complexidade, como formula as medicações. Você pode fazer o que você quiser, entendeu? Onde está dizendo que tem condições aquele CACOM, aquele UNACOM, de pagar uma droga que custa R$30 mil uma ampola, de um impacto orçamentário de R$1 milhão. Então, não é aceitável. Então, para conseguir o acesso, que você está perguntando, a constância de não ter que brigar um por um, que é inviável, cansativo,
e o objetivo nosso é desjudicialização, é sim fomentar uma política nacional de atenção oncológica que prevê tratamento, que prevê assistência farmacêutica, que a gente leve essa discussão no outro nível, que possa viabilizar o acesso, que sim, é muito mais barato para o Estado e para a União aceitar, negociar com a indústria e chegar num preço acessível para poder vir pelo SUS, do que discutir um por um, que é muito mais caro. Correto. Esse que é o impacto. Agora, uma pergunta que é válida para os dois. Em se tratando de SUS, na sua opinião, qual o papel das organizações de sociedade civil e movimentos sociais na construção de um caminho alternativo mais sustentável que promova acesso de qualidade ao tratamento, uma vez que a judicialização impacta negativamente o sistema e a destinação de recursos públicos? É importantíssimo o papel dessas associações. Elas fazem uma divulgação não só de tratamentos, mas divulgação mesmo dos direitos dos pacientes. O que o Dr. Marcos disse é importantíssimo, a judicialização ela tem que vir como última opção, né? A primeira opção sempre são as políticas públicas e a sociedade fazer parte mesmo de audiências públicas, fazer parte dessas associações, desses eventos, de lives, né, para adquirir conhecimento e poder cobrar do poder público atualização de protocolos, fornecimento de medicamentos de forma correta e eficiente, que os medicamentos aprovados pela Conitec também sejam fornecidos pelo SUS. Então, antes de tudo isso, antes do trabalho que eu faço como advogada já no processo judicial, nós temos todo um processo administrativo e social, que é esse processo mesmo de conscientização dos pacientes. Não basta somente ir ao médico, ter acesso ao diagnóstico para judicializar. Antes de tudo isso, o paciente com diagnóstico em mãos, ele consegue ter acesso a tratamentos disponibilizados pelo SUS com a ajuda do médico, de todo o poder público, do SUS, enfim. Para, se caso não conseguir, como eu disse anteriormente, casos pontuais em que os pacientes já tiveram acesso a todo o tratamento, não conseguiram mais solucionar a sua questão de saúde, poder judicializar. Então, o papel das associações, eu sempre falo isso em todos os eventos que eu participo, é importantíssimo, porque são as associações que trazem essas informações, são essas associações que unem os pacientes, os médicos com os advogados, em que a gente consegue discutir isso e trazer melhores resultados para os pacientes. Então, é importante fazer parte disso e é importante mesmo o trabalho feito pelas associações e outros grupos de apoio. Ok. Eu quero abrir um parênteses agora para falar um pouquinho do advocacy, né, que são ações desenvolvidas por organizações da sociedade civil ou grupos, né, com o objetivo de propor políticas públicas que atendam aos direitos de determinada parcela da população. Só para que vocês tenham um pouquinho mais de conhecimento de tudo que nós estamos falando aqui também. Agora, nós vamos abrir um espaço para vocês, né, que estão enviando as perguntas para a gente, para nós podermos falar um pouquinho. Vamos ver aqui. Só um momento que eu vou olhar as perguntas aqui para vocês que já estão participando. Doutor, o senhor poderia falar para a gente um pouquinho a respeito da pergunta, né, que a doutora já nos respondeu? O senhor comentar um pouquinho para a gente? Sobre Vou repetir a pergunta, só um momento. Nós estamos falando na questão, né, em se tratando do SUS, na opinião do senhor, qual o papel das organizações de sociedade civil e movimentos sociais na construção de um caminho alternativo mais sustentável que promova acesso de qualidade ao tratamento, uma vez que a judicialização impacta negativamente o sistema e a destinação de recursos públicos? Vou pegar a primeira fala e a segunda, tá? Como eu digo que a indústria farmacêutica, como o mercado, o acesso à medicação tão barato quanto caro, está ligado à indústria farmacêutica, uma questão de mercado, não tem nenhum problema com isso. O mundo inteiro é assim, gente. O mundo inteiro é assim. O Brasil não é exceção. A exceção é como a gente responde ao problema.
A forma que responde ao problema, que é um litígio em escala, fazer um grande volume, isso é brasileiro. O mundo inteiro é um litígio para um ou para outro. Tanto que quando você sai, isso é alardeado na mídia, que é um ou para outro. Tipo a Grã-Bretanha, que tem o NICE, que é nosso Conitec, é o Conitec que funciona mesmo. Entendeu? Então, a nossa solução do litígio, que é tipicamente brasileira. Entendeu? Então, como é que o mundo responde isso? Principalmente os Estados Unidos. Advocacy, que foi o que você citou, que é um lobby, outra forma de falar, que é um lobby em relação ao legislativo que influencia o legislativo em políticas públicas. Então, é importantíssimo essa live aqui, essa discussão dentro de uma ONG, para que permita um lobby com o executivo e o legislativo para criar políticas públicas que facilite o acesso. Isso é advocacy, é um lobby do bem. Tá entendendo? E isso é muito importante, porque é somente assim que você não vai parar de lidar com um por um. Essa coisa cansativa de conseguir indicações através de um processo demorado, cansativo e com iniquidade. Pessoas com baixa condição socioeconômica é muito mais difícil chegar à indicação via litígio que a pessoa com mais condição cultural. Porque é um caminho largo, demorado para conseguir, precisa entender como prestar para conseguir a medicação. Então, o advocacy é importantíssimo. Então, eu preciso realmente de ONGs a políticas públicas para viabilizar o acesso. Entendi. Então, nós vamos agora para as perguntas. Eu estou com o nosso YouTube aqui aberto. No chat, a primeira pergunta é da Cláudia Magalhães. A judicialização de saúde é uma estratégia para a garantia do direito à saúde. Se já é um direito, isso não é contraditório? Doutora, você quer responder para a gente? Então, realmente, de fato, isso é verdade. E o que acontece? Muitas vezes as pessoas judicializam para o acesso àquele tratamento em que foi negado. Então, existe um protocolo clínico elaborado pelo Ministério da Saúde em que traz todo o tratamento, as diretrizes de tratamento, medicamentos que são fornecidos pelo SUS, que o paciente tem acesso gratuitamente. Acontece que, foi o que eu disse anteriormente, às vezes o paciente ele já fez o uso de todos aqueles tratamentos disponibilizados pelo SUS e muitas vezes o médico acaba indicando um outro tratamento, às vezes alguma tecnologia nova, medicamentos com resultados melhores, mais eficazes, e muitas vezes esses medicamentos não são disponibilizados pelo SUS por conta dessa falta de atualização dos protocolos, ou até mesmo como o doutor Marcos disse, às vezes o medicamento ele já está aprovado pela Conitec, mas ainda não faz parte do protocolo, então o paciente acaba não tendo acesso. Então, por isso, muitas vezes o paciente, apesar de termos garantido na Constituição Federal, no artigo 196, o acesso à saúde, o paciente ele acaba tendo negado o seu tratamento por não fazer parte daquele protocolo. Para o paciente ter acesso àquele tratamento, ele deve fazer parte desse protocolo do Ministério da Saúde. Entendi. Nós temos uma outra pergunta aqui também. Da judicialização na saúde pública e na saúde privada. Essa pergunta foi aquela que já respondida anteriormente sobre os impactos, né, da judicialização. Sim. Seja na saúde pública ou na saúde privada, olhando do olhar jurídico, o maior impacto é esse financeiro, inclusive em reuniões com a Secretaria de Saúde, em audiências públicas, a maior argumentação do poder público é sempre esse impacto financeiro, porque acaba, às vezes, beneficiando um paciente e deixando os outros sem o tratamento. Mas como o doutor Marcos pôde falar muito melhor sobre o tema, né, com a visão médica, o impacto no ponto de vista dele é muito mais amplo. Então, acredito que ele vai poder responder melhor essa pergunta com a visão de médico mesmo. Doutor Marcos, você pode, por favor, falar para a gente um pouquinho, só complementar, né, a resposta que vocês já deram anteriormente? O privado é uma outra seara, outro caminho, né? O que acontece é o seguinte, quando a droga é aprovada, vamos lá, a Anvisa aprova, o CEMED decide o preço de um pacote, de um pacote de países assim, e vê o preço do país, que é menor que o americano, que é muito caro. Em relação ao SUS, eu tenho a Conitec, que avalia o impacto orçamentário dessa droga
para toda a população brasileira. No privado não tem isso, gente. O privado é aprovado pela Anvisa, a ANS é obrigada a colocar. E o impacto financeiro é de cada prestadora, de cada operadora de saúde. Isso sim, quando você incorpora uma droga de alto custo, isso vai voltar de alguma forma. Porque o custo é muito alto, entendeu? Ou vai voltar para o próprio associado para pagar uma mensalidade muito mais cara, planos que só podem ser ruins, acho até bom, que não tem condições, mas deixa muita gente sem plano. Ou vai trocar por diminuição do rendimento para as clínicas, para os hospitais e para os médicos. Então você acaba trocando pessoas por remédio. O recurso humano vai diminuir, porque é fechado, gente, o custo é alto. Doutora Mariana, essa pergunta é para você. Quem faz parte do NatJus? Quais profissionais dão este suporte aos juízes? São profissionais selecionados pelo Conselho Nacional de Justiça, que criou esse núcleo. Então, são profissionais que emitem pareceres com relação a certas patologias, certos diagnósticos. Então, esses pareceres, eles são disponibilizados para o juiz, né, para o desembargador, para o judiciário de modo geral, quando eles precisam, eles requisitam, né, com relação a alguma patologia ou algum tratamento que é indicado para o paciente. Sim, sim. Nós agora vamos falar um pouquinho, finalizando aqui na realidade, verificar se não temos mais perguntas. Ainda dá tempo, se você não fez a sua pergunta, ainda tem um minutinho para você fazer. Nós queremos agradecer desde já a doutora Mariana Rezende Batista por estar conosco aqui hoje, conversando um pouquinho sobre essa questão, sobre este tema. Queremos agradecer também ao Dr. Marcos André Marques Portela por estar conosco aqui também. Nós sabemos que ambos são bem ocupados, mas que é de suma importância conversar sobre esse tema. Nós gostaríamos de ter tido também a participação da Secretaria Estadual de Saúde para que pudesse falar a respeito, né, dessa questão aqui no Estado. Mas, infelizmente, neste momento nós não tivemos oportunidade. Nós queremos agradecer também a todas as instituições, as organizações que fizeram parte dessa live conosco, né, falar novamente o nome de todos aqui, agradecer a todos vocês, Asprecan, Aspec, Fios de Luz, A Vida é Bela, Alegria de Viver, Abrale, Projeto Poderosas, Mochila de Perguntas, Amor que Cura, Casa Marielle Franco. Quero agradecer a todos vocês, né, por participarem conosco e que vocês tenham a oportunidade de depois fazerem outras perguntas, né? Depois da live, vocês podem estar encaminhando as perguntas de vocês também. Então, nós queremos agradecer também ao Marcos Ataliba, que esteve conosco aqui, né, para aquelas pessoas, para os surdos, né, para que eles pudessem acompanhar também este tema, porque é de importância para todos nós. Então, quero agradecer a todos e até a próxima live.